Bom dia, gente, boa tarde ou boa noite. Eu estou trazendo aqui uma questão onde nós temos ali a lei dos cossenos, né? Se nós observarmos aqui, nós temos aqui esse triângulo, nós temos esse lado que é A, esse lado que é B, esse lado que é C. Nós temos alfa, nós temos beta, alfa e teta, certo? E aqui nós temos as leis, né? Quando o A ao quadrado, quando nós temos o A ao quadrado, nós estamos à procura, ele é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2B, 2 vezes B vezes C, cosseno de alfa. Quando B, estamos à procura do valor do B ao quadrado, é igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes A vezes C, cosseno de beta. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B, cosseno de teta. Tá bom, gente? Já que nós estamos falando sobre a lei dos cossenos, por que é importante? Porque normalmente nós percebemos que existem muitas dúvidas concernente à lei dos cossenos. Por exemplo, quando o triângulo ele não é retângulo, usa-se sempre a lei do seno ou a lei dos cossenos. O que é um triângulo retângulo? Aquele triângulo que forma 90 graus. Qualquer triângulo onde nós formamos aqui, 90 graus, é chamado de triângulo retângulo, certo? Quando o triângulo ele não forma 90 graus, quando o triângulo não é um triângulo retângulo, usa-se a lei dos senos e dos cossenos. Se nós observarmos aqui, nós temos aqui um ângulo, para fazer 90 graus, isso aqui tinha que ser reto, não é isso? Então nós temos um ângulo menor do que 90, olha, né, menor, então é chamado de ângulo agudo. Aqui também, dá um ângulo menor do que 90, então nós observamos menor do que 90, então nós observamos que nós trabalhamos com 3 ângulos agudos. Então quando o triângulo ele não é retângulo, usa a lei dos senos ou a lei dos cossenos. Quando é, gente, que nós usamos a lei do seno? É quando nós temos na questão, no triângulo, nós temos 2 ângulos e apenas nós somos informados, um só lado. Se nós temos 2 ângulos, o valor de 2 ângulos, vamos ver que temos um ângulo de 60 graus, outro ângulo de 45 graus. E aí nós temos 2 ângulos e é informado a medida de um dos lados. Então, nesse caso aí, nós utilizamos a lei do seno, certo? E quando é que nós utilizamos a lei do cosseno? Quando nós temos a medida de 2 lados e apenas um ângulo, Se vocês observarem aqui, é o que acontece aqui, Nós temos a medida de 2 lados e apenas somos formados sobre o valor de um ângulo, Esse ângulo aqui tem 60 graus. Então, nesse caso, quando nós temos esse lado aqui que é 4 centímetros e esse lado aqui 3 centímetros, 2 lados e um ângulo, automaticamente nós utilizamos a lei dos cossenos. Se nós tivéssemos aqui a medida de 2 ângulos, desse e desse, e apenas o valor de um lado, seria seno. Mas como nós temos a medida de 2 lados, 4, 3, e apenas temos um valor de um ângulo, nós utilizamos a lei prontamente dos cossenos. E aqui nós temos aqui a lei dos cossenos, aqui, gente. Olha, vamos aí? O que é que nós vamos utilizar? Olha aqui a lei dos cossenos aqui, Vou repetir aqui, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C. Vezes B vezes C, cosseno de alfa. Gente, o que é que nós observamos aí? Quem é esse A ao quadrado? Esse A ao quadrado é o valor que eu estou à procura.
Aqui eu tenho a medida aqui que é 4, eu tenho essa medida aqui que é 3, mas eu estou à procura dessa medida, esse x. Ou seja, eu sei aqui que aqui tem 4 centímetros, aqui tem 3, mas quantos centímetros tem aqui? Então eu vou pegar x, vou substituir A por x e vou pegar esse número que está elevado ao A, ó, o 12, e coloco aqui. Quem é o B e quem é o C ao quadrado? Eu posso, aqui tanto faz eu colocar o 3 ou 4, não vai fazer nenhuma diferença, né? Vou colocar o B ao 4, que é elevado ao quadrado. O outro valor é o 3, que é o elevado ao quadrado. Ou seja, a ordem dos fatores aí não vai alterar o produto. Eu tenho aqui 2, que é da fórmula, e normalmente eu vou utilizar o B e o C. B4, C3. Tanto faz se eu colocar 3 ou 4 também, inverter e vai dar no mesmo. Certo? E quem é o cosseno de alfa? Bem, para que eu possa descobrir quem é o cosseno de alfa, eu tenho que saber quanto é o cosseno de 60 graus. Certo? Como é que eu faço para descobrir o cosseno de 60 graus? Gente, aí eu tenho que voltar àquela regra dos ângulos notáveis. Aqui eu já coloquei ângulos notáveis, são a obrigação que nós temos que saber: 30, 45 e 60, seno, cosseno, tangente. Como é que nós formamos esse ângulo esses ângulos notáveis? São ângulos especiais, né? 30, 45 e 60. Vamos aí, como é que nós fazemos? Vou formar aqui, ó. Mas vamos à musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Olhe. Perceberam aqui? Perceberam a musiquinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2, certo? Então nós fazemos 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Vamos repetir? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Ou seja, em outras palavras, o cosseno, ele é o contrário do seno. O seno é 1, 2, 3. O cosseno é o contrário. Ou seja, o seno é ordem crescente. O cosseno é a mesma numeração em ordem decrescente. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2, certo? E aí vou colocar a raiz no 3 e no 2, certo? Então eu vou colocar a raiz aqui onde tiver 3 e tiver 2, ó, no numerador, ó. Eu vou colocar a raiz no 3 e no 2, ó. 3 e no 2, certo? Observaram bem, gente? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Vou colocar a raiz no 3 e no 2, certo? E aí nós prosseguimos. Com a tangente é diferente. Vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Perceberam? Então vamos aí. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todos sobre 2. Raiz de 3, né? Sobre 3. 1 raiz de 3. Vamos repetir? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todos sobre 2. Vou colocar a raiz no 3 e no 2. Isso é no seno e no cosseno. E aí prossegue. Com a tangente é diferente. Vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Rei. Percebeu? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todos sobre 2. Vou colocar a raiz no 3 e no 2. Com a tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3. E aí nós prosseguimos
né? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, certo? Por que eu fiz isso? Para vocês terem noção, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Vou colocar a raiz no 3 e no 2. Com a tangente é diferente, raiz de 3 sobre 3. E aí nós prosseguimos 1 raiz de 3, certo? Por que nós fizemos essa musiquinha? Para facilitar, né? Meio desentoada, mas aí para vocês terem uma noção como é que funciona ângulos notáveis. Se vocês tiverem dificuldade, você vai colocar 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2 e colocar a raiz no 3 e no 2. Aqui é diferente, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Isso é na tangente. O que é que nós fizemos? Aí nós temos o cosseno é de quanto? O cosseno, prontamente, nós aprendemos aí que o valor do cosseno, ele é... Quanto é o cosseno? Equivale a 60 graus. Então aqui, ó, x2, 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 3, 24. E o cosseno de 60, quanto é? Cosseno de 60 é igual a 1 sobre 2, certo? X ao quadrado é igual a 16 mais 9, quanto é? 25. Eu faço 24 vezes 1, 24, dividido por quanto? Dividido por 2. Aí eu venho para aqui, ó. X ao quadrado é igual a 25, menos, quanto é 24 dividido por 2? Né, 12. X ao quadrado, prontamente, é igual a quanto? 25 menos 12, né, 13. Então, prontamente, o valor do x aqui, ó, esse 12 aqui eu vou transformar na raiz. X é igual a raiz quadrada de 13 centímetros. Então, essa é a resposta. Perceberam bem, gente? Aí nós trabalhamos com a lei dos cossenos, certo? Fizemos a construção de ângulos notáveis. Aprendemos para trabalharmos com seno, só precisamos de apenas a medida de um lado e 2 ângulos. E no cosseno nós temos a medida de 2 lados e o ângulo. E para trabalhar com seno, com a lei do seno ou do cosseno, só basta que não seja um triângulo retângulo. Se não for triângulo retângulo, nós vamos trabalhar com a lei dos senos e dos cossenos. Como aí nós temos a medida de 2 lados e apenas um ângulo, então automaticamente nós trabalhamos com a lei dos cossenos. Observamos aí a fórmula, A ao quadrado, B ao quadrado, colocamos em prática. Fomos ao ângulos notável, né? Ouvimos a musiquinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2, né? E aí nós aprendemos, só colocamos a raiz no 3 e no 2. Com a tangente é diferente, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pronto? E aí nós prontamente construímos, né? Percebemos que o seno é crescente, 1, 2, 3. O cosseno é decrescente, 3, 2, 1. Todos embaixo 2, raiz em 3 em 2. Só a tangente que muda, né? São valores semelhantes, a raiz de 3 sobre 3. Depois vem 1 e só a raiz de 3. Tá bom, gente? Brigadão. Continue nos acompanhando. E aí nós aprendemos como resolver a lei dos cossenos. Lembre-se, se você tem um ângulo, esse ângulo não forma 90 graus. Como esse caso aí, esse triângulo aí. Um triângulo. Vamos aí, triângulo. No caso, um triângulo. Então você já sabe, você viu um triângulo de 3 lados. Então automaticamente você sabe que você só vai trabalhar com a lei dos senos e dos cossenos. Se você tem 2 lados e um ângulo, cosseno. Se você tem 2 ângulos e a medida de um lado, o seno. Então aí nós temos 2 lados, né? Um lado 4 centímetros, o outro lado 3 centímetros. Eu tenho apenas um ângulo que é 60 graus. Estou à procura do terceiro lado, né? Já que eu sei que um lado é 4, outro lado é 3, meu terceiro lado automaticamente é raiz quadrada de 13 centímetros.
Tá ok, gente? Brigadão e até a próxima com novos vídeos.